Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, nós teremos a revisão do uso da letrinha H e também daremos início ao assunto sinais de pontuação, tá bom? No vídeo de hoje também, assim como vocês viram lá no cronograma, tem atividade de caderno. Então, quando dá para terminar o assunto, nesse vídeo tem a atividade de caderno. A atividade de caderno também ela vai estar disponível lá no grupo de vocês, certo? O arquivo para quem quiser fazer a impressão. Eu sempre dou essa opção, quem quiser imprimir, recortar e colar no caderno. Quem não quiser imprimir, escolher por escrever, não tem problema, tá certo, gente? Na verdade, a impressão, ela é uma opção que eu dou para vocês, tá bom? Aí depois você imprimir, pode recortar e colar no caderno, ou imprime, responde e bota na sua pastinha de atividades, então fica a critério de vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Então, gente, como todas as vezes antes da nossa aula, nós sempre conversamos sobre isso, né? Que você procure um lugar reservado para assistir a sua aula, seja num lugar confortável, que seu material esteja próximo do lugar onde você está assistindo. Isso também na aula ao vivo, tá bom? Eu estava tendo uns probleminhas na aula ao vivo. Pro, deixa eu ir procurar meu livro. Pro, não sei onde é que tá meu lápis. Então, isso não é legal, tá certo? Então, antes da aula ao vivo, também já deixa o material do ladinho. Todos os meus livros ficam aqui ao lado do meu computador, que se eu precisar, eu já pego ele rapidamente. Peço que vocês façam isso porque organiza o nosso momento de estudo, certo? A letrinha H. Tudo que eu vou falar aqui para vocês sobre a letrinha H é revisão. Nós já tivemos essa aula, mas mesmo assim é importante que a gente passe por esse momento de revisão, que é para fixar melhor o nosso conteúdo, certo? A correção da atividade do livro, que foi página 93 e 94, nós iremos fazer na quarta-feira. Quarta-feira nós temos aula ao vivo, então nós vamos fazer essa correção ao vivo na quarta-feira, certo? Junto com a correção da nossa atividade de caderno, tá bom? Bom, vamos falar rapidamente sobre a história da letrinha H. Como já tínhamos conversado, a letrinha H ela passou por várias modificações, até ela tomar a forma que nós conhecemos hoje. Olha só como era a letrinha H. Isso lá no alfabeto que os egípcios usavam, que a gente chama de hieróglifo. A letrinha H era representada por esse símbolo. Opa! E esse símbolo aqui também. Mudou, não foi, gente? Mais tarde, os fenícios chamaram-lhe Het. Então, a letrinha H, os fenícios eram um povo muito antigo mesmo. Eles chamavam a letrinha H de Het. E ela parecia uma cerca para eles, né? Por isso que eles chamavam ela de Het, que significava cerca. E também um espeto. Para mim, ela parece um pente. Mas cada um de seu cada qual. Então, a letrinha H, olha que ela já tomou uma outra forma. E os gregos também adotaram esta letra, mas como não a pronunciavam, denominaram de eta. Então, olha só, a letrinha H aqui é o que parece um N para a gente hoje. Pronto, aqui era no alfabeto grego. O nome dela aí já era eta. A letrinha H também ela é a oitava letra do nosso alfabeto, o alfabeto português que nós utilizamos, e ela é a sexta consoante, tá bom? Ela é utilizada em pouquinhas palavras. No total de palavras, 1,28%. Então, é bem pouquinho, gente, bem pouquinha mesmo. Uma pequena quantidade de palavras que se utiliza a letrinha H, tá bom? E ela é a única letrinha do nosso alfabeto que não tem nenhum som. Isso, a letrinha H não possui som, tá bom? Se ela não possui som, por que ela aparece nas palavras? Ah, é isso que vamos ver. A letrinha H ela aparece no início das palavras por razões etimológicas, como a Pro explicou na última aula. Etimologia é a ciência que estuda, isso mesmo, é uma ciência, que estuda, é o ramo dentro da língua portuguesa que estuda a origem das palavras e com ela também a origem das letras. A letrinha H, ela junto com os dígrafos, ela tem um som. Mas a senhora não disse que a letrinha H não tem som? Bom, gente, a letra H ela não tem som por ela sozinha, por ela mesma. Mas quando ela está no dígrafo, lembra que nós estudamos? Quando ela está nesses dígrafos aqui,
a letrinha H ajuda a modificar o som da outra consoante, tá bom? Então, aqui ela tem um som junto com a outra letrinha, mas sozinha ela não tem, como por exemplo aqui. Na palavra, eu vou botar logo todos para a gente já revisar, porque isso aqui nós já vimos na última aula, não é? Pronto. A letrinha H, nessa palavrinha aqui, homem, ela não tem som. Lembra que nós pintamos a letrinha H aqui, ó? Pronto, homem. Com ou sem H tem o mesmo som. Então, por que a gente usa o H, se sem ele dá a mesma coisa? É porque, lembra que a Pró falou sobre a etimologia, que é a história das letrinhas? A gente não pode fingir que a letrinha ela não tem uma história. Nessas palavrinhas aqui, a letrinha H, ela é usada por causa da etimologia, que é a historinha da palavra. Então, a palavrinha homem tem H porque ela veio de outra palavrinha, lá do alfabeto muito antigo, de uma língua muito antiga chamada latim. Lá no latim, a palavrinha homem era escrita com H. Então, por isso que hoje em dia a palavrinha homem tem H, tá bom? A palavrinha haver, ela é escrita com H, porque lá há muito tempo, no alfabeto, lá na linguagem do latim, ela também era escrita com H. E assim nós temos muitas e muitas e muitas palavrinhas. Hélice é escrita com H porque vem de helix, que é do latim e também é escrita com H. Então, esse Hzinho aqui existe por causa desse daqui, ó, dessa palavrinha. Tá bom, gente? A palavrinha hora, que no latim também é escrito como hora. A palavrinha hora tem H, porque ela tem origem em outra palavrinha, que também é escrita com H. Hábito também. Então, tem esse H aqui, ó, porque ela vem de outra palavrinha. Hoje também, hoje é escrita com H, porque vem de hodie, que no latim quer dizer acontece, neste momento. Então, hoje, que também era escrita com H. Tranquilo, pessoal? Então, como saber se a palavrinha ela é escrita com H? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é observar a origem de onde vem a palavrinha. Eu tenho aqui a palavrinha homem, certo? E tenho humano e humanidade. Essas duas palavrinhas vieram da palavrinha homem. Se homem é com H e humano veio da palavrinha homem, humano também vai ser com H. E humanidade, que vem de humano, também vai ser escrita com H, tá bom? Então, relembrando, a letra H não possui um fonema, ou seja, não possui um som. O H participa na formação de alguns dígrafos, CH, LH e NH, ajudando a alterar o som da consoante. Usamos a letra H no início das palavras por causa da sua origem do latim. Então, a letrinha H ela aparece no início de algumas palavras por causa da origem, certo? Que elas vieram de um dialeto muito antigo chamado latim. Tranquilo? Então, o H participa na formação dos dígrafos, usamos a letrinha H no início de palavras por causa do latim. Excelente! Gente, nós fizemos, para quem perdeu principalmente nossa última aula. Nós fizemos a nossa última aula, a página 93 e a página 94. Então, quem não fez tem que recuperar, tá certo? A correção nós faremos na quarta-feira na nossa aula ao vivo, tá bom? Nós encerramos o nosso assunto sobre a letrinha H e agora vamos falar sobre o nosso novo assunto, sinais de pontuação, tá bom, pessoal? Quem quiser acompanhar, tá lá na página 98 do nosso livro esse assunto, tá certo? Mas tudo que a Pró colocou aqui foi basicamente um resumo de lá, mas se você quiser acompanhar não tem problema, certo? Então, gente, os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos. Pró, não sei o que é isso. Meu amor, sinal gráfico é um símbolo que você escreve, isso mesmo. Lembra quando estudamos notações léxicas, que são aqueles sinais que nós utilizamos quando vamos escrever nas palavrinhas, para dar um som diferente? É igual ao sinal de pontuação. Eles são usados na forma escrita, tá bom? E o que eles fazem? Qual o trabalho dele? Para que eles servem? Se eles existem, eles servem para alguma coisa, não é?
Bom, os sinais de pontuação, eles ajudam o leitor a entender a ideia que o escritor quer passar. Por exemplo, digamos que eu faça um texto para vocês e lá no texto eu bote que o personagem fez uma pergunta. Na minha cabeça, o personagem fez uma pergunta. Mas na cabecinha de vocês, quando vocês forem ler o texto, vocês vão conseguir entender que é uma pergunta? Não vão, se não tiver o sinal que indica pergunta, que é o sinal de interrogação. Então, os sinais de pontuação, eles servem para isso, para indicar a ideia de quem estava escrevendo, certo? Para na hora que o leitor for fazer a leitura daquele texto, ele conseguir entender. E onde usar? Bom, nós usamos os sinais, se são sinais escritos, nós usamos na forma escritas, textos, mensagens. Eu uso em outros lugares, a não ser nas minhas atividades de texto? Claro que usa. Nas mensagens que você manda no WhatsApp, é importante que use sinais de pontuação. Quando você vai fazer seu texto, você utiliza os sinais de pontuação também. Até quando está fazendo sua atividade, que é para botar as perguntinhas para você responder. É importante que você utilize os sinais de pontuação também. Então, eles servem para fazer essa comunicação na forma escrita. Isso mesmo, na forma escrita. Eu vou até marcar. São sinais gráficos. Gráficos quer dizer sinais escritos. Tá bom? Então, vamos agora conhecer esses sinais de pontuação que tanto nós falamos. Então, quem faz parte dessa família? Bom, muitos que podem aparecer aqui vocês já irão conhecer, tranquilo? Alguns talvez não tenham visto no primeiro ano, nem no segundo ano, mas vamos com calma. Eu tenho aqui, gente, qual sinal? Vocês conseguem lembrar? Conseguiram? Isso mesmo, esse aqui é o sinal que indica o ponto final, tranquilo? E esse daqui, qual é? Isso mesmo, a vírgula. Esse é muito comum, a gente usa bastante, não é? Qual o nome desse? Interrogação, muito bom. Interrogação. Às vezes acontece de vocês confundirem ele com o sinal de exclamação, mas o nome dele é interrogação. E esse aqui que já apareceu, esse apressadinho, nós chamamos de aspas. As aspas sempre andam em dupla. Vamos conhecer um pouquinho das aspas hoje, não se preocupe. E esse aqui, pessoal, vocês sabem o nome desse? O nome desse é X, com X, tá bom? X, exclamação. Esse daqui, 2 pontos, muito bom. E esse daqui, travessão, excelente. Então, gente, como usar? Tá, Pro, já conheci, já sei os nomes. Na verdade, Pro, eu já sabia desde o primeiro ano. Mas agora eu não lembro como usar. Então, a Pro vai mostrar para você como usar os sinais de pontuação. Não se preocupe se não conseguir lembrar como utilizar todos os sinais de pontuação hoje. Nós vamos ter esse assunto em outros dias também. Então, não fique chateado se não conseguir lembrar. Vamos com calma, tá certo? Vamos falar primeiro desse aqui, o ponto final. Para que a gente usa o ponto final? Antes da Pro colocar, você consegue lembrar? Muito bom. Ponto final, ele é utilizado para finalizar frases. Isso mesmo, quando a ideia que você quer escrever terminou, você vai e coloca o ponto final, finaliza a frase. Maria foi ao mercado e encontrou Joana. Ponto. Ponto final, eu acho que é o sinal de pontuação que a gente aprende a usar primeiro, antes mesmo de vir para a escola. A gente consegue entender o que aquilo significa. Quando eu pedi uma coisa à minha mãe e minha mãe não deixava, ela ainda falava assim: você não vai brincar na rua e ponto final. Você não vai e ponto. Isso queria dizer que, mesmo que eu insistisse, ela já tinha terminado a conversa. Se ela disse não vai, é porque não vai, ponto final. Então, ela já tinha terminado a conversa. Terminou a frase, ponto final. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um sinal que vocês já conhecem bastante. Qual o nome dele? Vírgula, muito bom. E para que serve a vírgula? Bom, a vírgula ela tem 33 trabalhos, isso mesmo. Só que esses 33 vocês só irão aprender lá no nono ano. Para esse ano, terceiro ano, nós vamos aprender os 2 principais. Bom, a vírgula ela serve para dar uma pequena pausa no momento da leitura e também para separar as palavras dentro da frase. Calma que a Pró vai explicar.
Quando fala de pequena pausa na leitura, é uma pequena pausa, é breve, é tipo assim. Pronto, já voltei. Não é aquela tipo... Não, não é desse tipo não, essa pausa tão longa não, tá bom? A vírgula é uma pequena pausa. Olha só aqui no exemplo. Mesmo com pressa, olha a vírgula, olha a pausa, ó. Mesmo com pressa, ela esperou com carinho e sorriso no rosto. Viu que foi uma pausa bem rapidinha e a gente já retomou a frase, então a vírgula serve para isso, para atribuir, para colocar uma pequena pausa ali. Sem a vírgula ficaria assim. Mesmo com pressa, ela esperou com carinho e sorriso no rosto. Tudo de uma vez, pá, como se fosse uma corrida. Mas, quando tem a vírgula, a gente tem que dar uma pausa. Mesmo com pressa, ela esperou com carinho e sorriso no rosto. Então, já dá uma diferença, não dá, pessoal? Então, para dar essa pequena pausa, qual o sinal que eu uso? A vírgula. Muito bem. E para separar as palavras dentro da frase, olha só. Compramos bolo, suco, pão e chá. Vamos tirar a vírgula. Compramos bolo, suco, pão e chá. Ou seja, se não tem vírgula, na hora que eu termino a palavra bolo, eu já coloco a palavra suco. Compramos bolo, suco, pão e chá. Bolo, suco, pão e chá. Como se fosse tudo uma palavrinha só. Então, a vírgula ela tem essa função aqui. Ela foi colocada aqui, ó. Para dizer que depois da palavrinha bolo, você tinha que dar uma pausa. Da palavrinha suco, olha só. Compramos bolo, suco, pão e chá. Tá bom? Então, esse é o trabalho da vírgula. Agora, o trabalho, nossa, esse daqui é o trabalho que vocês mais conhecem. Qual é o nome dele, gente? Não é exclamação, eu sei que vocês confundem às vezes, mas o nome dele é interrogação, o sinal de interrogação. E para que eles servem? Digam aí para mim. Para fazer? Isso mesmo, perguntas. Então, se há uma pergunta, uma frase interrogativa. Por que tem o nome de interrogativa? Porque o nome do sinal é interrogação. Iremos ao mercado? Essa cor é azul? Quando nós estamos falando com outras pessoas, a gente consegue perceber pelo tom de voz que ela faz o que é uma pergunta e o que não é. Mas quando você está escrevendo, como é que o leitor, a pessoa que vai ler o seu texto, muitas vezes até a pró mesmo, vai ficar sem saber, eita, será se nesse momento o personagem fez uma pergunta ou não? Então, o sinal de interrogação ele é extremamente importante quando você for fazer uma pergunta. Se você quiser indicar uma pergunta na forma escrita e não botar interrogação, gente, não vai ser pergunta. Então, o sinal de interrogação é para indicar o quê, gente? Pergunta. Pergunta é uma frase interrogativa, tá bom? Então, pode dizer sim, que interrogação serve para a gente fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Qual a cor do seu cabelo? Onde é que você mora? Qual a sua altura? Tudo isso são frases interrogativas, são perguntas. E se eu fosse fazê-las de forma escrita, eu teria que colocar o sinal de o quê, gente? Muito bom, de interrogação, excelente. Então, o trabalho do sinal de interrogação é indicar perguntas, muito bom. Esse daqui é muito interessante. Aspas, elas sempre andam em dupla. Bom, gente, as aspas, elas servem para indicar algumas coisas. Vou colocar aqui. Primeiro, ela tem a função de destacar a fala de alguém ou deixar uma frase ou uma palavrinha em destaque, certo? Então, é a função dela para dizer, ei, preste atenção aqui no que eu estou falando. Quando você vai usar as aspas, você abre aspas, aí bota a frase ou a palavrinha dentro. Depois fecha aspas. Olha aqui, ó. A Pro abriu aspas aqui e depois a gente tem que fechar aspas aqui, tá bom? Então, vamos ver. Ela respondeu com eu prometo, meio falso. Por que que foi colocada aspas aqui? Porque essa frase aqui, foi dita por outra pessoa e quem estava escrevendo quis dar um destaque, quis destacar, ó, destacar. Vou pegar outro marcador. Amarelo no amarelo não dá, né, gente? Pronto. A aspa serve para quê, gente? Para destacar uma frase, uma palavra,
tá bom? Elas sempre andam em dupla, tá certo? Quando eu abro aspas, eu faço o que depois? Coloco o que eu quero colocar aí, fecho aspas. Por exemplo, a palavra mulher. Se você quiser colocar no texto que o personagem, ao invés de falar mulher, colocou mulher, aí você vai e pode colocar entre aspas, tá bom? Porque ali você está indicando que foi igual o personagem pronunciou, tá certo? Então, aspas serve para destacar a fala de alguém, tá bom? Quando você está conversando aí com seus coleguinhas, você diz, ei, sabia que Joãozinho disse bem assim de você? Ah, eu não gosto daquele menino porque ele não sabe jogar bola. Bom, então eu estou falando a fala de quem? De Joãozinho. Mas se eu quisesse escrever num bilhete, aí se eu fosse escrever no bilhete, eu colocaria assim: Joãozinho disse, aí eu abro as aspas. Ele não sabe jogar futebol, aí eu fecho as aspas. Certo? Por quê? Porque eu estou colocando entre aspas o que foi que Joãozinho disse. Porque, gente, tem que estar entre aspas, porque as aspas têm a função de destacar a fala de uma outra pessoa, tá bom? Pro, não entendi nada sobre aspas. Calma, fique calmo, relaxe. Pense aqui com o Pro. As aspas, elas servem para indicar a fala de alguém, certo? Indicar a fala de alguém. Se eu quero pegar algo que alguém falou e colocar no meu texto, aí eu vou colocar entre aspas, tá bom? Vamos nos apegar a essa ideia, tá certo? Não se preocupe que é o primeiro dia do assunto. Então, agora, exclamação, exclamação. X, de X-Men, X. Esse X aqui tem som de S, tá bom, gente? Exclamação. Vamos ver para que ele serve. Bom, exclamação é o sinal que nós utilizamos para indicar que ali naquela palavra ou naquela frase tem a presença de sentimentos. Se eu quero indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Eu falo com animação e exclamo que beleza. É um trechinho da música que nós vamos aprender. O sinal de exclamação, gente, ele serve para indicar sentimentos. Sentimentos. Eita, fogo de artifício. O sinal de exclamação ele serve para indicar sentimentos, susto, espanto, surpresa, raiva, alegria. Tudo isso é o sinal de exclamação que mostra lá dentro do texto. Tudo isso que nós estamos falando é dentro de textos, tá certo? Você chegou cedo. Sinal de exclamação foi colocado aí para indicar surpresa. Caramba, você cresceu. Foi colocado aí para indicar o quê? Espanto, tá certo? Surpresa também. Então, gente, o sinal de exclamação ele serve para indicar sentimentos, tá certo? Ah, esse daqui é bem legal. Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo, 2 pontos, canto, riso e diversão. É outro trechinho da música. É para eu saber essa música há muito tempo, eu já até memorizei. Então, os 2 pontos, 2 pontinhos, um acima do outro. Para que eles servem? Eles servem para enumerar e para citar alguma coisa, falar alguma coisa, explicar alguma coisa. Olha só. Fui ao mercado e comprei 2 pontos. Por que eu coloquei os 2 pontos? Porque aqui eu vou começar a explicar o que eu comprei. Vou começar a explicar, vou começar a enumerar. Eu comprei o quê? Arroz, comprei feijão, comprei café e comprei batatas. Então, eu coloco os 2 pontos quando eu for fazer uma listagem. Quando eu for colocar algumas outras palavrinhas explicando, tá bom? Fui ao mercado e comprei. Tá, mas comprei o quê? Você comprou o quê que você não me disse? Aí você começa a explicar. Ah, eu comprei arroz, eu comprei feijão, comprei café, comprei batata para fazer uma sopa. Certo? Então, os 2 pontos servem para isso também, para explicar. E ele acompanha um sinal bem legal, que é esse aqui que lembra o sinal de menos, que vamos falar sobre ele na instante, o travessão. Antes do travessão, gente, nós usamos, olha ele aqui, pessoal, os 2 pontos. Ela disse,
Opa, vai começar a explicar o que foi que ela disse. 2 pontos. Vai embora, certo? Então, os 2 pontos, sempre que vier o travessão, tá bom? Em diálogos, diálogos são conversas, vai aparecer aqui o travessão e aqui vai vir os 2 pontos antes dele, tranquilo? Então, para que servem os 2 pontos? Para explicar ou enumerar e também para acompanhar o sinal de travessão, certo? Vamos ver o sinal de travessão e vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, o sinal de travessão, travessão com 2 S's, ele serve para apresentar a fala de alguém. Isso mesmo. Se eu vou apresentar, eu vou estar explicando. Então, e a bruxa gritou. E o que foi que ela gritou? Ah, vou explicar. Eu voltarei. Opa, já expliquei, não foi? E a bruxa gritou. Vou começar a explicar, vou colocar a fala de alguém, coloco logo os 2 pontos. E a bruxa gritou, 2 pontos. Aí venho para outra linha, coloco o travessão. Pronto, tenho que colocar o travessão quando o meu personagem for falar? Tem, viu, pessoal? Quando o personagem for falar, quando você for indicar que ele vai começar a falar, tem que colocar o sinal de travessão, tá certo? Eu voltarei. Então, quem foi que falou isso? A bruxa. Falou não, ela gritou. Olha só, os 2 pontos e o travessão aqui, sendo usados juntos. Pronto, tô até entendendo, mas eu acho que eu não vou saber muito amanhã. Mas não se preocupe. Para isso que nós temos uma atividade, certo? A Pro deixou uma atividade agora, o caderno para vocês, tá bom? Então vamos com calma. Bom, o que é que diz aqui na questão 1? Ah, gente, lembrando que essa atividade de caderno, a Pro deixou o arquivo lá no grupo, quem quiser imprimir, tá bom? Quem não quiser só pegar a atividade lá, que acha melhor já ver lá completa, tudo bem. Bom, gente, na questão 1, complete os espaços destacados com os sinais de pontuação que estão faltando. Ou seja, a Pro trouxe um textinho para vocês completarem, isso mesmo. Vocês vão escrever, é bem pequenininho, tá vendo? E aí, onde tem esses espacinhos vermelhos, vocês vão completar com os sinais de pontuação que nós estudamos agora, tá bom? Vão pensar um pouquinho, eita, aqui é a fala de um personagem, aqui é uma explicação, aqui é uma pergunta. Aí vão pensar direitinho, vão colocar os sinais que estão faltando. Para valer o texto para vocês. Ia ter festa no céu. Quando o urubu avisou o sapo, ele abriu o bocão e disse: Oba! Vai ter comida? O urubu disse: Sim, vai ter muita comida. E o sapo: Oba! Vai ser uma curtição, música, dança, agitação e não tem hora de fim. Aí o sapo abriu mais a boca. Oba! Mas só vai entrar quem tem a boca pequena. E o sapo, fazendo o biquinho, disse: Coitadinho do jacaré. Pronto, então agora vocês vão pegar os sinais de pontuação que nós aprendemos e vocês vão aplicar aí, tá bom? A Pro vai dar uma dica: não vai usar aspas. Nesse textinho você não vai usar as aspas, tranquilo? Agora você. Ai, meu cotovelo! Você pausa o vídeo e escreve essa parte. No 3 você pausa. 1, 2, 3. Pronto, agora você vai saltar aí 2 linhas para ir para a questão 2. Bota o cabeçalho lá em cima, tá bom, pessoal? Colégio Futuro, tudo direitinho como nós já fazemos. Na questão 2, diz assim: desenhe nos espaços abaixo os sinais de acordo com o nome. Então, você vai desenhar. Ao invés de colocar esse retângulozinho, eu posso colocar um coração? Pode, gente, não tem problema. Eu quero que você pode colocar só uma linha. Ficaria legal colocar esse retângulozinho, vocês que decidem, tá bom? E aí, vocês vão colocar o nome. O nome já tá aqui, né? Vocês vão colocar o sinal de pontuação aqui dentro, tá certo? Pronto. E na questão 3, quem sou eu? Vocês têm aí que escrever o nome do sinal, tá bom, gente? O espacinho tá pequenininho por causa da tela da Pro, mas você pode colocar um abaixo do outro, A, B, C, D, e aqui embaixo é F, tudo abaixo, sem problema.
Eu coloquei do lado por causa do meu espaço, mas vocês podem colocar tudo abaixo um do outro, tá certo? Aí você vai colocar usado para indicar perguntas. Aí você vai e coloca o nome do sinal que a gente usa para indicar pergunta. B, indico a fala de alguém. Opa, a Pro disse que tem um sinal que eu vou usar quando vai indicar a fala. Aí você bota o nome dele aí. C, sou usado para mostrar sentimentos. A Pro falou o sinal que é usado para mostrar sentimentos. D, sou usado no final de frases. E, sou usada para separar palavras. F, me usam para explicar, para listar alguma coisa. E G, me usam para indicar um diálogo e destacar palavras. Ando sempre com dupla. Então, esse sinal aí anda sempre em dupla. E aí vocês vão responder, tá bom? Então, meus amores, chegamos ao finalzinho da nossa aula de hoje, tá certo? Vou pedir que vocês façam atividade de caderno. Aí manda a atividade de caderno para a Pro. Como a Pro já comunicou lá, eu tive que fazer um backup no meu celular, então as conversas que eu tinha anterior ao dia 29, eu não vou ter mais, certo? E eu não estou mais baixando os arquivos de vocês no celular. Eu estou baixando no computador, pelo WhatsApp que eu uso no computador. Por isso que às vezes aparece como se eu não tivesse baixado na conversa, mas é porque eu baixo aqui no computador, tá certo? Porque a memória do meu celular já estava muito comprometida e estava atrapalhando o desempenho dele. Então a Pro está preferindo baixar aqui no computador. Mas envia foto, uma fotinha só se der, se não der para mandar duas, depende muito da letrinha de vocês. A atividade toda respondida, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.